Olá, galera. Aqui é o professor Fábio. Aqui ao meu lado, o Natan, nosso intérprete. Hoje a aula é sobre interações elétricas e vamos prestar bem atenção que a gente vai falar um pouquinho também de um aparelho novo aí, o eletroscópio. Aumentar o conhecimento sobre as propriedades do campo elétrico. Identificar os campos elétricos de uma carga positiva e de uma negativa. Estudar o comportamento da interação elétrica entre corpos neutros e carregados. E conhecer e compreender o comportamento de um eletroscópio. É esse carinha novo que a gente vai ver no final. E a gente vai propor também uma construção dele. Ok? Vamos lá então? Então olha só. Isso aqui é bem importante. Você tem que saber que carga positiva, um corpo pontual positivo, ele tem um campo que tende a ser esférico e que esse campo aponta para fora. Enquanto a carga negativa tem um campo que aponta para dentro, é um campo atrativo. Lembrar que esse campo ele é repulsivo porque nós usamos a carga positiva como referência para definir esse campo. Então, se eu trouxer uma carga positiva aqui, esse campo repele a carga positiva. Se eu trouxer uma carga positiva aqui, esse campo atrai a carga positiva, ok? Bom, também sabemos que corpos carregados eletricamente, e ambos com a mesma carga elétrica, então tem aqui duas cargas positivas, ocorre uma repulsão. Os campos não se conectam, eles se repelem, ok? Formam um buraco aqui no meio. E que cargas de sinais opostos, os campos se conectam, o campo se deforma para se conectar. Enquanto no caso da repulsão, o campo se deforma para desconectar, ok? E lembrar também que o par carga positiva e negativa tem um nome especial, que se chama dipolo elétrico. E por que o dipolo elétrico é tão importante? Porque um dipolo elétrico, carga positiva e negativa, significa que, se esses corpos tiverem o mesmo nível de carga, significa que esse corpo está neutro. Então, há um campo elétrico aqui ao redor, sim, mas globalmente esse campo está neutro, porque essa carga elétrica está neutra. O que acontece com as moléculas no nosso dia a dia, na nossa pele, tá? No nosso corpo, ok? Bom, eletrização é um assunto bem importante. O que é eletrizar? Então, se eu pegar um corpo neutro, eu posso torná-lo um corpo carregado eletricamente, ou seja, eu posso fazer com que essa carga elétrica fique explícita, mais notável, né? Porque ela está lá neutra, não aparenta muito que tem campo elétrico, né? Mas tem, porque é o que está conectando o material. Mas quando a gente eletriza, esse campo elétrico fica mais intenso e eu consigo ver propriedades como atração de objetos, ok? É o caso aqui do cabelo da moça, né? Esse objeto está carregado, o corpo humano ele é condutor, então carrega o corpo humano também. Como o corpo humano está bem carregado eletricamente, o cabelo fica bem arrepiadão por causa do formato esférico do campo elétrico. Os fios de cabelo estão se repelindo e formando a esfericidade do campo elétrico, ok? Beleza? Se você ficasse carregado eletricamente, seu cabelo ficaria arrepiado toda hora, tá? Bom, vamos praticar com um quiz, com uma questão para você. Então, olha só, um pêndulo é formado com duas esferas neutras. Então, eu tenho duas esferas neutras no pêndulo, ok? Neutro e neutro, carga elétrica não está evidente, não ocorre nenhuma atração, né? Lembra aí, lembra do tio. Se um processo de eletrização consegue eletrizar, então o processo de eletrização consegue causar um desequilíbrio elétrico, eletrizar o material. Simultaneamente, ambas as esferas, você eletrizou simultaneamente as duas, com o mesmo sinal de carga elétrica. Qual deverá ser a posição correta das esferas? O que vai acontecer com essas esferas quando eu carregá-las eletricamente com o mesmo sinal de carga elétrica? Tempo para você responder.
Ok, é super fácil, né? Se você tem duas esferas neutras, como mostra aqui na figura, elas não se atraem e não acontece nada. Então, o antes está igual nos dois casos. Porém, no segundo caso, na letra A, mostra as esferas se conectando, enquanto no segundo caso, as esferas se afastando. Ora, sinais não são iguais das cargas elétricas dos dois corpos? Os dois corpos não estão eletrizados com a mesma carga, com o mesmo sinal de carga? Então tem que haver o quê? Atração? Não, tem que haver repulsão, espalhamento. Então, é a letra B que é a nossa alternativa correta. Ok? Bom, vamos falar de um carinha agora chamado eletroscópio, né? O que é um eletroscópio? O eletroscópio ele serve para você detectar a carga elétrica, detectar que um corpo está com desequilíbrio elétrico. Então, para um corpo neutro, o eletroscópio não vai indicar nada, né? Mas para um corpo que está com desequilíbrio elétrico, com uma carga elétrica evidente, o eletroscópio vai indicar, opa, esse cara tem carga elétrica. Então, qual a função do eletroscópio? Detectar carga elétrica evidente. Então, esse aparelho normalmente o que ele é? Ele é uma câmara de vidro. Você tem aqui então uma esfera de ouro. Ouro? É, ouro. Ouro é muito usado na ciência, tá? Por que o ouro é tão usado na ciência? Porque ele é um material inerte, ele não oxida, ele não reage facilmente com outros materiais. Ele é um metal nobre, ok? Dentro dessa câmara aqui o pessoal coloca argônio, que é um gás nobre, tá? O argônio é um gás que não interage com outros gases facilmente. Então serve para fazer o quê? Para você tirar o oxigênio aqui de dentro, para não acontecer reações químicas ali dentro. Então você isola o material que está aqui dentro, que é ouro. A haste de ouro desce, e aqui eu tenho folhas de ouro, duas folhinhas de ouro, né, juntas ali, que no caso, igualzinho no caso das esferas ali na atividade anterior, estão juntas ali neutras, ok? O eletroscópio, você tem então a esfera, né? E o que acontece quando você coloca um objeto aqui perto dessa esfera? Essas folhinhas de ouro muito finas, metálicas, elas vão reagir. E a gente vai ver como é que elas reagem. E outra coisa importante, precisa ser de ouro, igual está aqui? Não, de ouro é porque é um material feito para durar ali, científico, com muita... tem que ser muito bem feito. No caso da sua casa, você pode usar um eletroscópio bem mais simples. Bom, o que se espera do eletroscópio, né? Quando você colocar um objeto carregado aqui na ponta da esfera, e deixa eu falar por que é uma esfera, a esfera garante que a carga vai ficar nas regiões da superfície do material, tá? Isso faz com que as cargas ali tenham facilidade de se neutralizar com o ar, tá? Porque você só quer testar se o material está carregado eletricamente. E logo depois que você tirar o material, você não quer que a esfera continue carregada. Por isso ela é feita de metal e esférica, para descarregar facilmente, ok? Quando você coloca um material aqui carregado, o que você causa é uma polarização. As cargas que estão, se você colocar um material positivo aqui, vai atrair cargas negativas aqui do metal. E as cargas positivas vão tender a descer, ficando na parte inferior. Como as cargas positivas ficam na parte inferior, vai acontecer o que com as folhinhas? Como elas estão positivas, as duas, vai acontecer o que a gente viu naquele quiz. Vão se afastar, cargas iguais se afastam. E as folhinhas abrem aqui, ok? Então, vai haver repulsão de corpos eletrizados. Isso é importante, é um ponto muito importante que eu vou salientar aqui nessa aula. Gente, só há repulsão entre corpos eletrizados. Se os corpos não forem eletrizados, não pode ocorrer repulsão. Pode ocorrer atração, mas repulsão não. Neutro atrai eletrizado? Atrai. Mas eletrizado só repele eletrizado. Eletrizado não vai repelir neutro. Ok? Importante isso. Ao aproximar um corpo carregado, aqui do eletroscópio, você percebe que as folhinhas abrem. E abrem por quê? Se eu colocar um bastão aqui positivo, a esfera vai ficar negativa e a parte de baixo vai ficar positiva. Na verdade, o eletroscópio todo está neutro no eletroscópio. Porém, há uma separação de cargas, porque como esse material é metálico, as cargas podem fluir por esse material, se conduzem com facilidade, acontecendo a separação de cargas, que nós chamamos de polarização. E aí, você vai ter a repulsão aqui das folhinhas. Ou seja, se as folhinhas abrirem, o material está carregado eletricamente. Ok?
Um corpo neutro tem em equilíbrio os dois tipos de carga elétrica, espalhados em sua superfície. Isto faz o campo elétrico total ficar menos evidente ou nulo, ok? Porém, quando aproximamos um corpo A carregado eletricamente de um corpo B neutro, nunca deve ocorrer. O que nunca pode ocorrer quando eu coloco um corpo neutro perto de um corpo eletrizado? Não pode ocorrer atração entre A e B, repulsão entre A e B. Tempo para vocês responderem. Ok, deve ser bem fácil de você resolver esse quiz, porque basta lembrar o que o professor falou, né? Será que um corpo neutro, nulo eletricamente, ele pode sofrer atração entre um corpo carregado eletricamente? Então eu tenho um corpo A carregado eletricamente e um corpo B neutro. Os dois vai acontecer o quê? Corpo carregado, corpo neutro. Ocorre, o que o professor falou, a atração, ok? Já o corpo A e B, se A estiver carregado e B neutro, no caso aqui B tá neutro, se eu colocá-los próximos, só pode ocorrer atração, repulsão não pode ocorrer. Lembra-se que o professor falou, eu salientei isso, não pode haver repulsão entre corpos, entre um corpo neutro e um corpo eletrizado, ok? Se tiver um corpo neutro na parada, não pode ocorrer repulsão. Tá? Para mostrar isso melhor para você, meu amigo ouvinte, olha só, eu vou pegar o meu canudinho, que está aqui, e vou fazer um processo de eletrização com ele, por atrito. Então, olha só, vou eletrizá-lo, esfregá-lo, ok? E vou, com calma aqui, trazer até o quadro, onde eu sei que está neutro esse quadro, ok? Quando eu colocar esse corpo eletrizado perto do corpo neutro, vai ocorrer o que nós chamamos de atração. Então, veja só, o canudinho e o quadro estão, se atraindo. Parece até que colou, ok? Isso acontece porque o quadro está neutro e o canudinho eletrizado. Então, ocorre a atração, que é o que nós esperamos que aconteça mesmo, né? Tudo bem? Então, olha só, agora vamos ver qual é a resposta da nossa questão, então, do nosso quiz. É a repulsão entre A e B. O que não pode ocorrer é a repulsão entre A e B. Certo? Bom, agora a gente vai fazer uma coisa que é legal. A gente vai construir o nosso eletroscópio. Porém, o eletroscópio que a gente vai construir, ele leva um outro nome, que é o pêndulo eletrostático.
Então ele serve também para detectar a carga elétrica? Serve. Então ele é um eletroscópio mais simples de ser feito, ok? Então eu tenho aqui esse material que a gente vai usar, que eu já vou especificar para vocês qual é o material que a gente vai usar para construir. Mas o que esse pêndulo vai fazer? Quando eu aproximar um objeto aqui do pêndulo, esse pêndulo vai se atrair por esse objeto se o objeto estiver carregado, indicando que esse objeto tem carga elétrica. Então é um detector de carga elétrica, ok? O que você vai precisar para construir esse nosso amigo? Tá? Você vai precisar uma folha de cartolina pequena ou folha de sulfite, pode ser. Pode ser também uma cola branca, ou você pode até trabalhar com aquela cola de acrílico, a Super Bonder, aquela marca. Mas tome cuidado, porque pode colar seus dedos, é uma cola perigosa. Então não recomendo, recomendo que use cola branca. Ou pode usar durex mesmo, pegar aquela fita colante e colar. 1,5 metros de fio 10, ou barbante ou fio de linha. Você não vai usar tudo isso, às vezes só por segurança, 1,5 metro, mas vai usar 50 centímetros, algo assim. Uma bolinha de isopor pequena ou de papel muito leve. Se você não tiver a bolinha de isopor, pode ser uma bolinha de papel, tá? Pode ser um outro material que seja isolante, que você possa fazer uma bolinha bem leve, tem que ser bem leve, ok? Um copo de plástico, 3 canudos de plástico. Então, desse canudo que eu acabei de mostrar, 3 canudos, ok? E um pedaço de papel alumínio de 5 centímetros, até menos, tá? Então, a bolinha tem que ser bem pequenininha. Então, pode ser até menos que 5 centímetros. E se não tiver, pode fazer sem, que vai funcionar também. O papel alumínio é mais para garantir aquilo que eu falei antes, da neutralidade da esfera. Quando você aproxima o corpo carregado, você garantir que ela fique neutra logo depois, tá? Tudo bem? Então, olha só. Vamos para a instrução da montagem. Como é que a gente monta, então, esse material? Antes, deixa eu mostrar para vocês um já montado. Ok? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Então, olha só, eu tenho aqui um montado, né? Você pode ter percebido aqui que esse que eu estou mostrando, ele não tem uma folha de sulfite embaixo, ok? Essa folha de sulfite que eu não coloquei embaixo, eu coloquei um CD. É um aperfeiçoamento que eu acabei pensando e antes de escrever aqui. Então, deixo para vocês a sugestão de usar um CD também como base. Se não quiser usar o CD, usa o papel, né? De repente tem que CD velho lá que não usa mais, né? Dá para montar um carinha aqui. Já mostro o funcionamento dele. Eu vou continuar a aula, daí eu já mostro o funcionamento. Então, quais são as instruções de montagem? Faça um pequeno furo no fundo do copo. Então, você vai fazer um furo aqui no fundo do copo e colar nesse plano que é o papel, ou o CD, no caso, ok? Cole o copo na folha de papel. Então, vai ser a plataforma. Na hora de pegar os canudos, tá? Você vai ter que inserir um canudo no outro, né? E formar uma espécie de L. Não precisa ser aquele L perfeito. Olha o L meu aqui. Não é um L perfeito. Tudo bem? Então, o que importa é que ele tem essa parte, essa extensão para fora, para que o pêndulo fique aqui bem longe dessa plataforma. Senão ele vai atrapalhar aqui o movimento do pêndulo. Tá? E, feito isso, você vai amarrar ali no X, que está indicado na figura. Você vai pegar uma esferinha de isopor, né, que você vai fazer a esferinha com papel alumínio. Então, você vai pegar o papel alumínio, rolar ao redor da esferinha. Fazer tem que ser bem leve, tá, gente? Por favor, bem leve essa esfera. Olha a minha aqui, bem pequenininha, ok? Leve. Enrole o papel alumínio, deixa bem bonitinho. Cole ou amarre a bolinha no fio disponível. Então, o fio que você está usando 10, ou fio, ou barbante, ou então, até dá para usar fio dental, tá? Cola ali na bolinha, tá? Ou amarra, mas amarrar não é muito legal, porque vai formar pontinhas, e as pontas atrapalham nesse processo de eletrização, tá? Então, não use pontas. Amarre o fio na ponta X, tá? X aqui, essa ponta aqui, amarre o fio, e a ponta Y você vai colocar no copo, ok? E Y dentro do copo, como está aqui no meu exemplo para vocês, ok? Bom, como é que ele vai funcionar? Então, o seu pêndulo vai ficar parecido com esse aqui, parecido com esse que está na minha mão aqui,
E como é que ele vai funcionar? Você vai pegar um corpo eletrizado e vai poder aproximar aqui do objeto e ver se vai haver uma reação, ok? Então, olha só, aqui na figura nós temos um rapaz que usou ali um material que está tendo repulsão. Olha, se está tendo repulsão, os dois corpos estão carregados, ok? Então esse eletroscópio aqui não está neutro como deveria estar. No meu caso aqui está neutro, e para você garantir a neutralidade do eletroscópio, é bem fácil. Pegue a sua mão e passe no material, ok? Passe no material a sua mão e você conseguirá neutralizar esse material, tá? Está neutralizado. Eu vou pegar o canudinho lá do quadro que eu deixei, eu vou pegar o canudinho e vou, né, com esse canudinho, aproximar aqui do nosso corpo, do nosso eletroscópio para ver o que acontece, ok? Vamos lá? Então, pegando o canudinho, peguei aqui, sabe que ele está eletrizado, a gente já viu, né? Então agora a gente vai perceber o que acontece quando eu aproximo o canudinho aqui do pêndulo. Ocorreu a atração, certo? Então, o que está ocorrendo é a atração do material, indicando que esse material, né, está carregado eletricamente. A esferinha, como eu embrulhei ela com alumínio, tal, e eu posso até passar a mão, ela fica neutra rapidamente, enquanto o canudinho é mais difícil de neutralizar. Apesar que se eu passar a mão nele, eu neutralizo o canudinho. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora, você depois que testou, né, o efeito foi o que está aqui ilustrado, é a atração entre o canudinho e a esfera neutra. E é isso. Espero que você tenha gostado. Vamos ver o que a gente viu na aula. Vimos que as cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Compreendemos que só pode haver repulsão na condição de dois corpos eletrizados. Só há repulsão quando tem dois corpos eletrizados. Aprendemos a função e o comportamento do eletroscópio. Vimos que o eletroscópio, qual é o comportamento dele? Detectar a carga elétrica, não é medir, detectar, ok? E vimos como construir um pêndulo eletrostático, que é um tipo de eletroscópio caseiro, que eu mostrei aqui para vocês. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima aula, ok?